O deputado Marcel Van Hatten foi aplaudido ao questionar o ex-secretário Nery Geller, demitido do governo Lula após a anulação do leilão de arroz, que levantou uma série de suspeitas e pode vir a ser investigado em uma CPI. O deputado iniciou lamentando a própria participação de Geller no governo Lula, apontando: esse governo tem corrupção em cada um dos seus ministérios e em cada um dos seus departamentos, e pediu ao secretário que não mantivesse nas entrelinhas algumas sugestões que estava fazendo. Marcel Van Hatten lembrou que o governo Lula destinou 7 bilhões de reais fora da meta fiscal para subsidiar uma compra desnecessária de arroz. Ele disse: o governo federal tirou 7 bilhões da meta para comprar um arroz de que nós não precisávamos, e perguntou: o senhor foi utilizado como bode expiatório do governo? Não está pagando um preço muito alto, que envolve inclusive sua honra? Não está pagando um preço muito caro por sua participação no governo? De quem, afinal, foi a decisão de sua demissão? O deputado perguntou ainda: de quem foi a ideia de colocar o logotipo do governo no saco de arroz? Ele apontou: em ano eleitoral, isso me parece configurar claramente um privilégio na hora de entregar um arroz subsidiado para uma população que está pagando por ele. Van Hatten lembrou ainda que o seu estado, Rio Grande do Sul, foi utilizado para justificar os gastos, enquanto não apenas estava sendo ignorado pelo governo federal, mas até mesmo prejudicado em meio a uma catástrofe. Van Hatten questionou o envolvimento de cada ministro de Lula e alguns pontos específicos do leilão. Quando Geller respondeu, o deputado protestou porque o ex-secretário gastou seu tempo elogiando o governo Lula e não respondeu às suas perguntas. Van Hatten disse: eu fiz várias perguntas que ficaram sem resposta, e pediu mais tempo para que Geller respondesse às perguntas sobre os ministros Carlos Fávaro e Paulo Teixeira. Após o protesto, o ex-secretário respondeu que as decisões foram tomadas pelo ministro Fávaro e não pelo Ministério da Agricultura. Ele também admitiu que recebeu um e-mail com a ordem para pedir a sua demissão. Eu quero começar aqui dizendo para o senhor Nery Geller, que foi nosso colega deputado federal, que eu agradeço os comentários pelo apoio na defesa do licenciamento ambiental, na evolução daquele tema, na evolução do tema dos defensivos agrícolas, e foi algo que a gente defendeu por convicção. E o senhor, até onde eu sempre soubesse, também. Por isso que eu fiquei muito, confesso, aqui de público, decepcionado com a sua decisão de ir para o governo Lula. Porque PT, Lula, essa turma toda votou contra. Os novos defensivos agrícolas são muito melhores do que os antigos que eram utilizados aqui, muito mais avançados, o senhor sabe disso. Contra as novas regras de licenciamento ambiental que permitiram melhor produção com sustentabilidade ambiental. Então, eu quero começar dizendo isso, caro Nery Geller, que assim, eu lamento porque me decepcionei, mas talvez este seja o momento da sua redenção. Ou talvez foi pensado durante esse período todo a sua presença dentro do governo para agora implodi-lo. Porque Vossa Excelência, e chamo isso por deferência ao cargo de deputado federal que exerceu, tem essa condição, certamente, porque esse governo tem corrupção em cada um dos seus ministérios, está muito claro. Em cada departamento, a corrupção voltou, e de uma forma desabrida. Quem sabe Vossa Excelência pode aqui, com sua presença nessa comissão hoje, com outros depoimentos, trazer à lume muitas coisas que até hoje, até o momento, inclusive, estão mais na entrelinha das suas declarações do que na fala aberta. E eu vou trazer algumas entrelinhas que eu percebi na sua fala para que o senhor possa esclarecer ou dizer que eu estou enganado. Mas eu queria começar lamentando que esse dinheiro para a compra do arroz, mais de 7 bilhões de reais, foi colocado no contexto de uma medida provisória para linkar a calamidade do seu estado do Rio Grande do Sul, porque Vossa Excelência é gaúcho, para retirar fora da meta fiscal 7 bilhões, quando o estado do Rio Grande do Sul não teve nenhum bilhão até agora para socorrer de fato, por exemplo, os nossos empreendedores. As pessoas não têm casa ainda, estão com dificuldade de tirar os 5.100 reais, volta a chover e o governo federal tirou 7 bilhões da meta para comprar um arroz que nós não precisávamos e que a Vossa Excelência disse aqui
realmente era desnecessário para a questão da safra do arroz no Rio Grande do Sul ou no Brasil. Por isso, eu quero começar perguntando se o senhor estava certo. O senhor não considera que foi utilizado nesse momento como bode expiatório do governo? E não acha que talvez esteja pagando um preço muito alto, que envolve inclusive a sua honra, por eventual erro de outras pessoas? Eu pergunto porque é isso que transparece em todas as entrevistas. Se o senhor não tem nada a ver com eventuais decisões equivocadas e até mesmo suspeitas de irregularidades com o leilão realizado depois, será que não está pagando um preço muito caro pela sua participação no governo e sua saída dessa forma? Aliás, pergunto dessa forma porque também gostaria de saber de quem afinal foi a decisão da sua demissão. Porque disseram que foi o senhor que pediu. Mas nas entrevistas o senhor tem dito que não foi decisão sua. Se não foi, por que então o senhor foi demitido? Foi o ministro Fávaro que pediu a sua demissão? Foi Rui Costa? Foi Rui Costa, ministro da Casa Civil? Então é importante que isso fique claro, sem meias palavras, para que a gente entenda o que exatamente aconteceu. O senhor também relatou à imprensa que o processo de compra do arroz teria sido conduzido de forma equivocada, aspas suas, em momentos de egos aguçados. Eu queria que fosse bem claro, assim, de quem eram os egos que estavam aguçados nessa decisão. Podia ser mais específico sobre de que forma o governo se equivocou por disputa, talvez, de vaidade? Eu quero também saber de quem foi a ideia de colocar o logotipo do governo no saco de arroz. Porque em ano eleitoral, ainda por cima, isso me parece configurar claramente um privilégio para o partido do governo e seus aliados no momento da venda de um arroz subsidiado para a população que está pagando por esse arroz. Aliás, pagando também com o dinheiro dos gaúchos, é importante dizer, dinheiro que não chega, dinheiro que só vai, repito, Vossa Excelência gaúcho sabe muito bem como as coisas funcionam aqui em Brasília. Nós mandamos mais de 40 bilhões de reais a mais do que recebemos de volta e hoje, embaixo d'água, o Estado não recebe do governo federal o auxílio que deveria. Pelo contrário, está sendo ainda mais machucado. Eu queria também entender, ministro Geller, ex-deputado, também ex-ministro, por que a decisão, o senhor disse, foi do ministro Fávaro no fim e da Casa Civil? O MDA não é o responsável pela Conab? Onde está o deputado Paulo Teixeira nessa história? Eu, inclusive, já afirmo aqui que pedi ao deputado Coronel Meira, também ao deputado Coronel Zuc, quem mais queira, assinar a convocação do ministro Paulo Teixeira, porque agora poucos têm falado nele, e convite para Edgar Preto, presidente da Conab, de quem pouco se ouve, ligado historicamente ao MST. E aproveito para perguntar, havia alguma preocupação dos produtores de arroz do MST em relação a essa importação? Porque nos bastidores ouvi que até o povo do MST não gostou, porque também produz arroz. Aliás, supostamente aqui os defensores do MST, deputado Lupion, não eram capazes de produzir, o movimento não era capaz, o movimento que é marginal, não social, produzir para o país todo comer? Agora tem que ter concorrência de arroz importado? Aliás, arroz importado de onde? Neri, eu queria saber, o senhor sabe de onde viria esse arroz? O senhor tem ideia? Porque eu queria ler aqui, tem uma matéria, inclusive, que saiu pouquinho antes do dia 1º e 2 de maio, quando começou a tragédia lá no Rio Grande do Sul, dizendo que o Lula falou que o governo é uma vacilada por não ter importado arroz mais barato da Venezuela. O Lula falou isso, dia 26 de abril, Pedro Henrique Gomes faz matéria para o G1. E o senhor disse, tratando as entrelinhas, que se importar do Mercosul, a Venezuela não está suspensa, mas pode importar também via Nordeste, se for via naval. Tem a ver com Venezuela ou não? É de outro país do Mercosul?